Cruz do século IV. É a fronteira entre a Europa e a Ásia. É um país com cerca de 5 milhões de habitantes, dos quais 1,5 milhões vivem em Tbilisi. Era constituída por reinos independentes que se estabeleceram na Geórgia desde o século IV. É uma república unitária com um governo eleito democraticamente. Temos a igreja do século IV, uma das primeiras, se não a primeira igreja construída quando a conversão do zoroastrismo e paganismo ao catolicismo. No início do século XIV foi anexada pelo Império, a Geórgia foi anexada pelo Império Russo. O estado das pedras que constituem a parede, a parte de cima, esta parte de baixo é renovada, mas isto é devido à erosão do vento. No interior da Igreja da Cruz Sagrada, século IV d.C., como eu disse, a religião substituiu o paganismo e o zoroastrismo, que adoravam o fogo. No capô de um lado faz-se uma loja. Isto chama-se Mecheta, que aliás é o nome do local também da igreja anterior. Foi o primeiro local da capital da Geórgia, que anteriormente se chamava Reino da Ibéria. Como vamos ver, é um templo cristão, que é um dos mais altos, com cerca de 40 metros de altura. Isto são casas já renovadas, mas que correspondem ao século II ou III, IV, por aí. Meshreta. O termo Geórgia vem do persa. Uma igreja cercada por uma muralha defensiva com vários torreões. Esta muralha foi construída pelo rei Heraclion II, com fragmentos de outras proveniências, de outras construções. A bandeira da Geórgia, uma bandeira com 6 séculos, ou seja, há 6 séculos que existia e foi depois deixada de utilizar. Igreja dos 12 Apóstolos, construída em 1029, em que na fachada tem um pormenor curioso com 2 cabeças de touro, que significava a importância que se dava ao animal por causa dos cornos. Construída entre 1010 e 1029. A muralha é uma muralha defensiva. Estamos no interior da catedral. Isto é uma capela que imita, de certo modo, o Santo Sepulcro, onde quem não tivesse ido a Jerusalém pode vir aqui substituir o Santo Sepulcro, onde é que a minha querida estava. Também eu estive a tirar fotografias. Estamos no interior da igreja, como eu acabei, ora, nem mais, com as paredes pintadas, uma cúpula alta, 41 metros. É dito que quando da crucificação de Cristo viviam aqui hebreus e foram convidados 4 a assistir à crucificação de Cristo, e uma das pessoas comprou a túnica e trouxe-a para cá. Uma pessoa que vivia aqui a agarrar na túnica morreu no instante que agarrou e ficou agarrada de tal maneira à túnica que ninguém a conseguiu tirar. Foi aqui enterrada e daqui a razão da construção da igreja.
Um pormenor curioso ali nas lojas de souvenirs, agarrei numa caneca que tinha a imagem de Stalin com o escudo da União Soviética. E a senhora, que já de muita idade, virou-se para mim e disse: Stalin, dedo no ar, Putin cuspiu para o chão. Agora vamos visitar um castelo e vê-se que ao longo das estradas, nesta e noutras, que as populações vendem produtos agrícolas, fruta, mel, melancias, então melancias é demais, que plantam nos seus quintais, não há produtos químicos. Isto é uma estrada militar que liga Tbilisi ao Ossétia do Norte, a capital do Ossétia do Norte. Chama-se estrada militar porque por aqui passaram muitas figuras, exércitos, na movimentação e inclusive também é uma parte da Rota da Sede, através do Cáucaso. Esta estrada militar era guardada por várias fortalezas, estão destruídas. Isto é uma delas, que é a fortaleza de Amnamuri. Isto é um lago de uma represa do reservatório de água. Dentro da fortaleza há esta igreja. Isto é uma estação de 2.196 metros, é uma estação de esqui utilizada pelos soviéticos. Estamos na Cordilheira do Cáucaso, próximo da fronteira com a Rússia. Uma passagem na costa da montanha. Isto são túneis que se utilizam no inverno, porque isto está tudo coberto de gelo. Agora podemos elegir ir. Isto que estamos a atravessar é a estrada, como disse há pouco, que liga a Geórgia à Rússia, e é a passagem através da Cordilheira do Cáucaso. A passagem é cerca de 2.300 ou 2.400 metros de altitude. O estado da estrada provém das intempéries de inverno que provoca esta situação. Agora diz que vamos ver um glaciar, não é o Perito Moreno, mas é um familiar dele, dos lados de cá. Isto é um monumento que eu filmei lá de baixo. A 2.600 metros de altitude, em plena Cordilheira do Cáucaso. Há aqui picos com cerca de 5.000 metros. Não sei o nome do mosteiro, já vos digo. Além vê-se os picos da montanha. Século XIV, Igreja da Santa Trindade. Decorre neste momento no interior uma
uma missa e cá de cima de um terraço existente temos esta vista. Era suposto vermos um glaciar aqui para o lado direito, mas a neblina não permite. Para chegar aqui acima tentei filmar um bocado, mas os solavancos só com tração às 4, que são aqui o parque das caravanas. Foi com base nesta localidade que nós apanhámos estes transportes jipes. Não são jipes, são os Mitsubishis com suspensão reforçada para ir lá acima ao mosteiro. Há cerca de 1h30 que vimos em carrinho de Tbilisi, passando por uma zona de floresta e uma zona de fruticultura, principalmente vinhas, que estamos aqui a ver ao lado esquerdo, para vir ver um mosteiro e depois fazer uma degustação de vinho. Ortodoxa em Ala Verde, século XI. E numa região de, como disse há pouco, de fruticultura e de balança, que as uvas se vão comer e beber daqui a pouco. Estão entendidos? Isto é uma catedral à semelhança de outras que vimos ontem, cercada por uma muralha de fortaleza para defesa das... O pormenor do frontispício e do aro e da porta de entrada. Grêmio é uma cidade do século XV, 16, 1565, fortificada e cujo o imperador que cá vivia tinha vários hábitos. Um deles era de aprender com o Ocidente a tomar banho e obrigava que as pessoas, para entrar na fortaleza, tomassem banho. Grêmio foi uma antiga capital do reino de Kaychet, que depois foi atacada no século XVI pelo Shah Abbas, que destruiu e pronto, e ficaram os vestígios arqueológicos. Pensavam que se eu ia embora sem pagar? Miguel e Gabriel. Vamos ver agora, século XV. Eu disse que no século XVI, mas não, no século XVII foi destruído pelos persas e o Shah Abbas, que matou cerca de 100 mil pessoas, tornou prisioneiras e partiu tudo, onde que chegaram à conclusão que não valia a pena reconstruir, que não havia dinheiro para isso, e construíram a nova capital em Tel Aviv e não em Tbilisi. Fechos do século XVI, esta cidade, isto é a Catedral Cristã do século XV, destruída no século XVI. Esta cidade só existiu 150 anos, de 1416 a 1666. Isto é a casa de banho do rei. Como disse há pouco, ele introduziu banhos, obrigava que as pessoas tomassem banho antes de entrar no complexo. Grêmio estava inserida na rota da seda
E isto aqui era um caravanserai. Monumentos pequeños y también tiene museo Vamos de a vino. uma prova de vinhos e almoço na própria adega. Há aqui à volta muitas rotas de vinho. Isto é um jardim todo bonito. A adega é dentro de túneis. Isto é aqui uma carroça com asas, com vela e tudo. Então isto é normal. Na mesa de degustação de vinho, da prova disto, começou-se por um branco e agora vamos para o tinto. Obrigado. Ora, aqui um menu que já se repete há 3 dias. Kebabs, saladas e umas coisas enroladas. Palácio de Tsinadali, que é uma arquitetura, mistura de arquitetura georgiana e europeia, e o Tsinadali, Alexander Tsinadali, foi embaixador em São Petersburgo, isto no ano de 1850, para aí. Ainda existem famílias, mas neste momento isto é um palácio de exposições e de casamentos. Ainda tem umas portinhas onde fomos buscar a água das pedras. Sim, exatamente. Essa água mineral. Hay dos leyendas cómo empezó. El rey estaba cazando aquí abajo, aquí, después iremos aquí, y su paisano, es Narikala, se llama Narikala, donde nosotros iremos un poco más tarde, y esto es muy... Ora, estamos em Tbilisi, hoje o dia é para Tbilisi. Aqui estamos a ver a estátua do rei Vartan Korkasali, que fundou Tbilisi. Isto é a baixa da cidade, a cidade velha, com o teleférico que nós vamos apanhar daqui a bocado lá para cima, para a fortaleza de Narikala do século IV. Esta fortaleza fechava todo o Tbilisi, havia outra fortaleza ali ao alto, com uma muralha até ao fundo, e por outro lado o rio Kura, que é o que passa aqui, que nasce na Turquia, passa na Geórgia, na Arménia, no Azerbaijão e desagua no Mar Cáspio. É uma fronteira, uma muralha natural. A fortaleza de Narikala era muito importante, foi muito importante na Rota da Seda. Como já tenho explicado, era uma fortaleza onde se abrigavam as caravanas na deslocação entre a Europa e a Ásia. A estátua branca que vimos há bocado e que agora estamos a ver lá ao fundo é a mãe da Geórgia. Foi ali colocada em 1958. Ali ao fundo é a ponte da Paz, já lá estivemos à noite, os teleféricos, como eu disse, e aqui em primeiro plano a estação do teleférico e a seguir o Ministério de Assuntos Internos, Administração Interna, todo em vidro, porque o presidente que sucedeu ao Eduardo Shevardnadze diz que tudo o que se passava ali deveria ser transparente. Desde o século IV que vários reinos independentes, tribos, se instalaram na Geórgia. No século XIV foi anexada pelo Império Russo.
Praça da Europa. Em 1917, com a Revolução Russa, em que é derrubado o Império Russo, estes países, onde se incluem todos os da Transcaucásia, à semelhança da Arménia e do Azerbaijão e outros, sentiram uma certa liberdade e independência, que foi só de pouca dura, porque na sequência de 1917 da Revolução Bolchevique foi formada a União Soviética e a partir de 1920 foram novamente anexados. O bairro Old City agora é uma zona de bares, como já vimos em 2 noites que aqui jantamos. Como disse há pouco, a fortaleza tinha uma continuidade de uma muralha, toda a Tbilisi era cercada por muralha e aqui nesta praça era a praça de negócios. Ontem à noite, como negócio, jantámos nesse restaurante aí à frente. Estes autocarros amarelos chamam-se queria eu dizer, mastruscas. Substituíram os elétricos, que em Tbilisi também havia elétricos. Aqui temos um complexo de banhos turcos do século VII, mais tarde destruídos pelos persas e depois reconstruídos. É um complexo enorme. Só era permitido a homens, de qualquer modo, 2 vezes por semana era permitido a mulheres. Este bairro é essencialmente muçulmano, porque a fortaleza de Narikala tinha sido ocupada pelos árabes e que depois mais tarde casaram com georgianas, mas acabaram por ficar por aqui. Este é um bairro essencialmente muçulmano e azerbaijano, azeri. Ali ao fundo temos uns banhos, mas já são do século XVII. Uma vista panorâmica das casas antigas, todo na Geórgia, com estas varandas e um pormenor do banho. Um pormenor de uma ponte sobre este riacho, há bocado ali cheirava a enxofre, porque os banhos são sulfurosos. A máquina não registra o cheiro, mas cheira mesmo a enxofre. Aqui temos uma queda d'água do rio de águas sulfurosas que alimenta as termas. Um pormenor das casas colocadas sobre este desfiladeiro. Joseph Stalin, que era georgiano e foi o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética desde 1925 até, sei lá, quase 1954. Continuamos a percorrer o bairro antigo, medieval, e continuando a história. Portanto, após 1921, um breve período de independência entre 1917 e 21. Em 1921, a Geórgia é anexada e passa a ser República Federativa Soviética da Geórgia. Isto é a estátua do Tamatá, uma pequena figura que foi encontrada pelos arqueológicos e com cerca de 7 séculos antes de Cristo. Representa o chefe da mesa. Tbilisi teve uma rede de elétricos que inicialmente eram a cavalo, mas depois elétricos, mas no sistema soviético, no período soviético, foram retirados. Tem um caravanserai que foi adaptado a museu, a cobertura já não é original, na parte de baixo é os estábulos e nos vários sítios os quartos dos hóspedes. Uma caixa de engraxador de sapatos. Catedral de Sioni, que filmei agora, de 1861, construída sobre um templo anterior.
A Geórgia pertenceu à União Soviética até o colapso desta em 1991, tendo aí declarado a independência. O primeiro presidente foi Eduardo Shevardnadze, que era o ministro dos negócios estrangeiros do governo de Mikhail Gorbachev, o precursor da Glasnost e Perestroika. Teleférico de Narikala. Aí vamos nós no teleférico de Narikala, com uma vista sobre o rio Kura. A ponte, como é que chamam os tubos? A Igreja da Trindade, e como aquilo é um elefante branco, chamam-lhe as botas de Bolívar. A Igreja da Trindade, que é a catedral. Ponte da Paz, e há de ser o Palácio dos Congressos. Não é a Igreja da Trindade, mas sim Catedral de Sameba. O aspecto da muralha que rodeava Tbilisi, e aqui temos uma parte da fortaleza de Narikala. Aquilo que vemos do outro lado com grandes perigos. Vais tirar aí a mãe d'água? A mãe d'água não, a mãe da Geórgia. E é a mãe da Geórgia, aquela estátua. Avenida Rustaveli, com edifícios da era soviética. Este é o Parlamento, a anterior residência do governador soviético. Para despedida, vamos ter um jantar com espetáculo. Cheira a churrascada. Olha, como fazem os momos. São cozidos. Isto é grande e aprazível, não há dúvida. Aqui vários compartimentos. Dá para ficar, não é bom com vinho, mas com água. Aqui uns pratos novos. No aeroporto de Istambul, vamos apanhar o voo 1755 para Lisboa. Depois de uma viagem a partir de Tbilisi, com escala em Istambul, no aeroporto de Ataturk, finalizando assim esta grande viagem. Aguarda-se a entrada
na porta da barca. A emenda do pequeno almoço.